Fala aí, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de como funciona o visto EB2NW, quais são os requisitos para você poder ter êxito na obtenção da aprovação desse visto, também quais são os caminhos que você pode fazer e por que que ele é tão bom e tão generoso, por que que eu aconselho profissionais de TI a conseguirem um green card através desse visto. Meu nome é Rafael Ferreira da Silva, eu não sou advogado, sou engenheiro da área de tecnologia da informação e o objetivo desse canal é ajudar profissionais de TI a obterem o green card através do visto EB2NW, no qual você não precisa de uma empresa sendo sua patrocinadora, também nenhuma vaga de emprego e também não precisa de um advogado. Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Eu criei um diagrama aqui para ser um pouquinho mais didático, tá, na explicação. Mas antes de começar a falar diretamente do EB2NW, que é uma forma de você aplicar, eu gostaria de falar sobre o Green Card, né, a obtenção do Green Card em si, e também o EB2, o que é o EB2, antes de chegar no NW, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que existe um Green Card, tá? Então, são vários caminhos para se obter o mesmo cartão, né? O cartão é igual para todo mundo, tá? Então, é o mesmo Green Card que uma pessoa ganha por família, ganha por investimento, etc., ele vai ganhar também pelo EB2, tá? Aqui dentro do site da USCIS, se você for na fonte diretamente, você vai ver aqui que existem várias formas de se obter o Green Card, tá? Através de família, empregabilidade, imigrantes especiais, asilo, tráfego, vítimas de crime, de abuso, tem outras formas aqui, tá? Então, por exemplo, né, de família, a gente tem aqui o de casamento, né? Então, se você casar com um americano, você pode pedir o seu green card. Se você é um investidor, né, aquele que é bem conhecido, se você investe aí $800 mil, né, num projeto aqui nos Estados Unidos, você também pode obter o green card. Se você é religioso, está numa missão aí, você também pode obter o green card. Se você é asilo, refugiado de países assim, um tratado dos Estados Unidos, também pode conseguir o green card. Enfim, são várias formas de conseguir, né? E aí você vai ter o seu cartão. Então, uma das formas que a gente vai falar, que é o foco aqui do nosso canal, é o EB2NW, tá? E aí, falando especificamente do EB2, né? O EB2, como diz no próprio site da USCIS, é Employment Based Immigration segunda preferência, tá? É o EB2. Então, beleza. Antes de eu falar diretamente o que é o NW, eu quero falar um pouquinho como funciona o EB2 no modelo tradicional, tá? O NW em si, ele é uma jurisdição, né, que foi implementada, se eu não me engano, depois de 2016, mas o EB2, no modelo tradicional, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, né, isso daqui é para os dois, né, a gente precisa saber se a gente se enquadra, se a gente está elegível a esse tipo de visto, né? Para estar elegível a esse tipo de visto, o profissional ele tem que ter um grau avançado de estudo, né, o Advanced Degree, ou uma habilidade excepcional, como diz aqui. Então vamos ver aqui no site, na fonte original do próprio site da USCIS, o que quer dizer um Advanced Degree e um Exceptional Ability. Então aqui na página do EB2, a gente vai ver que o Advanced Degree, aqui na descrição, tá assim, que o trabalho que você vai aplicar requer um grau avançado de estudo e você deve possuir uma graduação ou equivalente, né, fora dos Estados Unidos. E aí aqui entre parênteses está falando um bacharelado, ou o equivalente seria o bacharelado mais 5 anos de trabalho após a graduação. É um trabalho que seja da sua área e que seja progressivo, ou seja, você tem que ter um crescimento dentro dessa área, né? Então, isso daqui é o que se caracteriza o Advanced Degree. Então, se você tem doutorado, mestrado, graduação, com mais um bacharelado, etc., você pode se enquadrar nisso se você tiver somente um bacharelado, mas se você tiver 5 anos de trabalho progressivo na sua área, após o bacharelado, você também pode se enquadrar como Advanced Degree. Tá? E o que ele pede como evidência aqui? Né? Obviamente, os seus históricos acadêmicos, diplomas, etc., né? Se você for para essa linha de ter uma equivalência, né, que seria o bacharelado mais 5 anos, você tem que comprovar também com cartas dos seus empregadores, né, do RH das empresas, falando que você trabalhou, qual foi a sua função, o que você fez para a empresa durante esse tempo. Então, isso daqui vai servir como as cartas aqui, né, que eles pedem aqui dos seus empregadores para poder evidenciar que você se enquadra nessa subcategoria do Advanced Degree, como diz aqui. E o Exceptional Abilities?
Exceptional Ability, você deve ter uma habilidade excepcional nas áreas de ciências, artes ou negócio. Uma habilidade excepcional significa ter um grau, uma graduação e uma expertise significante que seja diferente do normal em ciências, artes ou negócio. Como você faz para evidenciar se você é um Exceptional Ability? Como você faz para evidenciar que você é? Aí você tem aqui que ele fala que você deve, no mínimo, preencher 3 critérios. Primeiro, você tem que ter um histórico acadêmico, né? Diploma, certificados, premiação que você ganhou na escola, por algum feito que você fez, tá? Então, esse é um dos critérios. Se você tiver isso daqui, já pode colocar um tiquinho no seu checklist. Cartas de recomendação dos seus empregadores, documentando que você tem no mínimo 10 anos de experiência na área, tá? 10 anos de experiência na área. Uma licença para praticar a sua profissão. Então, na área de TI não tem muito isso, né? Uma licença para praticar a profissão, né? Você pode, talvez, colocar que você é um gerente de projeto, né? Que você é um Scrum Master, por exemplo, que precisa ter uma certificação Scrum. Talvez pode ser que você caia, né? Você pode provar esse critério. Evidências de que você tem um salário, né? Que condiz às suas habilidades excepcionais. Ou seja, não pode ser um salário geral, né? Um salário médio. Membro de uma categoria, de uma associação, né, de profissional. Também na área de TI não tem muito disso, né? Uma associação profissional para isso, mas você pode talvez entrar em alguma associação brasileira de computação, coisas desse tipo, para poder atingir esse critério aqui. Se você está nessas associações, né, se você tem alguma associação da área de TI, você pode entrar com esse critério aqui também. Reconhecimento dos feitos que você, né, o que você contribuiu para a sua indústria, né, no seu campo, para o governo, profissão ou negócios, né? Então, esses reconhecimentos aqui fica bem genérico, você pode colocar prêmios, carta, algum artigo de jornal que você fez alguma coisa, algum artigo na mídia que você fez algum feito importante para a indústria, e outras evidências aqui que fica também bem aberto, tá? Então, se você cumprir no mínimo 3 desses critérios, você pode se enquadrar no Exceptional Abilities. Se você tem um grau avançado, você pode se enquadrar no Advanced Degree, tá? Então, são essas 2 subcategorias que você pode tentar enviar evidência para poder se enquadrar. E aí, voltando aqui para o EB2, né? Então, o EB2 você precisa, independente se é o tradicional ou o NW, tá? A primeira coisa que você precisa saber é se você se enquadra no Advanced Degree ou no Exceptional Ability. Então, beleza, vamos falar do modelo tradicional. No modelo tradicional, o EB2, ele sim precisa de uma empresa patrocinadora, de uma vaga de emprego, né, no qual a empresa ela vai patrocinar esse visto para você, tá? Eu vou só falar para poder explicar, tá? Mas não é esse o caminho que a gente vai fazer. Então, a empresa precisa ter uma vaga lá, ela vai querer colocar você nessa vaga e ela vai começar a fazer a primeira fase dessa aplicação para você no Department of Labor, né, no Departamento de Trabalho aqui dos Estados Unidos. Para isso, ela a empresa vai abrir lá um processo onde vai verificar salários, vai verificar a vaga em si, se vai ter americano que consegue suprir essa necessidade da empresa, se não, por que vai abrir para um estrangeiro e tudo mais. Depois disso daqui, eles vão conseguir uma certificação, um PERM, né, e aí sim vai começar a entrada na USCIS do seu pedido, tá? Isso aqui geralmente leva 1 ano, tá? Em média aí. E aí depois disso vai entrar com o seu pedido dentro da USCIS, mostrando todo o seu currículo e tudo mais, né? Todas as evidências em qual você enquadra. E aí isso daqui é comum para os 2 caminhos, tá? Então aí depois vem na USCIS, depois vem um pedido de residente permanente, depois vem o Green Card, tá? Beleza, esse é o modelo tradicional. Que vale a pena aqui pra gente desse canal, né? É fazer o NW, que significa National Interest Waiver. Que, traduzindo assim, é a dispensa desse processo aqui de Labor Certification, né? Porque os Estados Unidos têm interesse no seu trabalho, então por isso ele está dispensando, tá? Waiver significa dispensa, tá? Dispensa por interesse nacional. Então vai toda essa parte aqui, ó, né, essa parte de ter a empresa, ter a vaga, poder fazer o Labor Certification, ter que passar por 1 ano aqui fazendo Labor Certification, tudo isso, ele é dispensado se você se enquadrar dentro do National Interest Waiver. Ou seja, se você é
um profissional de interesse dos Estados Unidos, tá? Tá, Rafael, mas como é que eu sei se eu sou de interesse nacional dos Estados Unidos? Então vamos aqui, né, dentro aqui se você for rolar aqui um pouquinho mais para baixo, você vai ver que o National Interest Waiver está aqui. Então vamos lá, o National Interest Waiver, né? O que está dizendo aqui? Aqueles que buscam uma dispensa por interesse nacional estão requerindo que a oferta de trabalho e também o processo de Labor Certification seja dispensado porque é de interesse dos Estados Unidos, tá? O Endeavor, né, a tradução para isso poderia ser empreitada, projeto, né? Eu gosto de usar projeto que é mais comum para a gente, tá? Então, o projeto que qualifica para interesse nacional, né, dispensa por interesse nacional, não é definido por estatuto. No entanto, né, ao invés disso, a USCIS considera os 3 fatores que estão abaixo. Aqueles que procuram por uma dispensa por interesse nacional pode self-petition, pode aplicar por conta própria, sem precisar de um advogado. E também ele não precisa de um empregador para fazer o sponsor dele. Tá? Então você pode fazer totalmente por conta própria, é o que está dizendo aqui. Tá bom? E quais são os 3 fatores? Né? Os 3 fatores são que o seu projeto, o projeto que você está propondo, ele tenha mérito substancial e importância nacional. Tá? Então, o projeto que você está propondo trazer aqui para os Estados Unidos, né, ele tenha importância nacional e mérito substancial, ou seja, tem que ser inovador, né, tem que ser de importância para os Estados Unidos e tudo mais. Você também deve ser bem posicionado para poder avançar com esse projeto, ou seja, não adianta você falar que você é da área de TI, na área de desenvolvimento, e você quer criar um drone, por exemplo. Né? Então, você não tem nenhum conhecimento de hardware, nenhum conhecimento de periféricos, sensores, etc. Então, isso daqui é basicamente para falar que você precisa estar bem posicionado, ou seja, a sua experiência, a sua graduação tem que estar alinhado com o que você quer fazer no seu projeto, tá? E no balanço geral, seria benefício para os Estados Unidos dispensar esse processo de Labor Certification, porque você é um profissional que vai agregar ao país, tá? Então, basicamente é isso que está falando, não literalmente aqui a tradução, mas é basicamente isso, tá? Então, voltando aqui, né? Então, se você tem um Advanced Degree ou Exceptional Abilities e o projeto que você vai trazer para os Estados Unidos, a empreitada que você vai fazer aqui, né? Um empreendimento, seja ele qual for, tem que ser de interesse nacional e vocês têm que estar bem posicionado para poder aplicar isso aqui dentro dos Estados Unidos. Se você tiver isso, você vai entrar com o seu processo, né, o primeiro formulário I-140, que vai analisar todas as evidências que você mandou. Isso daqui sendo aprovado, você pode entrar com outro processo, que é o pedido de Green Card, porque você já foi aprovado aqui, você pode aplicar para esse daqui vai te levar ao cartão, tá? Beleza, né? E, cara, mas aí, Rafael, você falou isso aí tudo pra mim e, cara, eu não me enquadro isso aqui porque isso aqui parece uma coisa que eu vou ter que ser um cara, assim, muito fora da curva pra conseguir fazer. E não é bem essa a realidade, tá? Então, por exemplo, eu me enquadrei tanto no Advanced Degree como no Exceptional Ability quando eu fiz, tá? Porque eu tenho só um bacharelado, mas eu tenho também um técnico, né? Esses 2 contaram e também contaram a experiência que eu tinha de trabalho na área. Então, eu usei uma empresa para fazer, uma agência para fazer uma equiparação, porque aqui nos Estados Unidos você pode equiparar a sua experiência, né? O tempo que você tem de trabalho com graduação. Então, você equiparando, eu estava com um grau avançado, né? De um grau avançado, eu não lembro exatamente o que era, mas era como se fosse um doutor na área de ciências da computação. E no Exceptional Ability também, porque eu tinha mais de 10 anos na área, eu também tinha algumas outras coisas que, daqueles critérios lá, né? Eu tinha associação de classe, né? Que eu acabei me filiando, eu tinha cartas dos feitos que eu tinha, premiações, etc. Então, acabei me enquadrando também no Exceptional Ability. Então, você pode um ou outro, tá? Isso aqui não é uma coisa muito difícil de se enquadrar, tá? De você poder justificar, né? Se você for um profissional da área de TI, tem ao menos um bacharel ou tem um técnico, né? Mas tem uma experiência de mais de 10 anos na área, com certeza você vai conseguir justificar essa categoria aqui, poder se aplicar para o EB2
tá? Para o EB2. Aí o National Interest Waiver, aí depende de você, né? Porque o que é o National Interest Waiver? Você vai ter que mostrar para os Estados Unidos que o trabalho que você está vindo fazer aqui nos Estados Unidos, tá? Não adianta você falar assim, não, eu vou aí para trabalhar numa empresa. Isso daí não vai colar, entendeu? Então, você tem que ter um projeto, né, que vai falar o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos, né? O projeto pode ser, não sei, eu vou criar uma nova tecnologia, eu vou criar um software que vai impactar os Estados Unidos, eu vou criar um software para uma empresa que eu vou trabalhar, mas essa empresa tem milhares de clientes, então eles serão indiretamente impactados. Enfim, tem várias formas de fazer isso daqui. Essa daqui é a parte mais difícil do processo, que é você poder falar sobre o seu projeto, né, e esse seu projeto ser enquadrado como de interesse nacional, tá? Essa daqui é a parte mais difícil de você comprovar, tá? É por isso que eu ponho aqui na minha mentoria, né, que eu possa ajudar vocês a criarem um projeto, uma empreitada aqui para os Estados Unidos bem forte, né, bem baseado aqui nos estudos que eu já tive aí de mais de 4 anos desse visto. Então, beleza, você fez tudo isso daqui, e qual é o benefício para quem é de TI? Para quem é de TI, a gente tem uma coisinha a mais, que é pessoas que são da área de STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, né, eles têm um carinho especial aí pela USS. A USS tem uma consideração. Então, se você vier aqui nessa página, né, da USS que mostra sobre o National Interest Waiver, né, vou deixar o link na descrição aqui. Se você rolar aqui para baixo, né, vai falar um pouquinho dos requisitos, os 3 requisitos ali do National Interest Waiver. E aqui, se você for um pouquinho mais para baixo, rolar aqui, você vai ver, ó, consideração específica para as pessoas com Advanced Degree em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né? Então, a USS tem uma consideração especial para pessoas que forem dessas áreas, né? Eles têm aqui, eles falam, depois seria bom aqui vocês lerem aqui, mas eles falam que pessoas que são da área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática têm uma consideração especial, porque é urgente para os Estados Unidos que eles tenham profissionais dessas áreas aqui, tá? Então, isso daqui é muito bom para a área de TI, né? A gente cai aqui na área de tecnologia, né? Uma das coisas que a própria USCIS ela usa como referência para saber se o seu projeto ele é de interesse nacional eu até coloquei aqui, a lista de tecnologias críticas e emergentes dos Estados Unidos. Então, vou deixar o link aqui na descrição também, se você clicar aqui, né, você vai ver que tem uma lista aqui de tecnologias emergentes atualizada, né, tem que pegar a última aqui, que vai falar as tecnologias que os Estados Unidos têm interesse, né, que é crítico para os Estados Unidos. Então, Advanced Computing, pessoal de cloud aí, de computação, de Big Data, tem aqui também networking, né, então pessoal de redes aí, inteligência artificial, pessoal de GNI, de machine learning aí, automação, RPA, tá? Então, o pessoal de TI, né, que se enquadra, financial technology, você que aí trabalhou no TI de banco, né, criou alguma tecnologia aí, desenvolveu alguma aplicação bancária, né? Então, aqui tem várias, né, depois vocês podem ler, aqui tem várias subcategorias aqui, ou seja, se você está fazendo uma aplicação dessa daqui, o seu advogado não está usando, você é da área de TI, o seu advogado não está usando essa lista aqui, já está começando errado, tá? Então, a própria USCIS usa isso daqui como guia para poder saber se você é de interesse nacional dos Estados Unidos, tá? Isso daqui está no site da Casa Branca. Beleza, eu expliquei para vocês que os caminhos aqui, vários levam ao Green Card. A gente vai falar de um deles que é o EB2, falei do EB2 no caminho tradicional e o EB2 através da dispensa do caminho tradicional aqui do Label Certification, né, através do NIW, National Interest Waiver. E beleza, só que como eu faço para aplicar isso, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui agora de como fazer para aplicar para esse visto, tá? São 2 formas de você aplicar. Primeiro, você pode aplicar do Brasil e também aplicar através estando aqui nos Estados Unidos. Então, se você está no Brasil, beleza, você pode aplicar por aí. Se você está nos Estados Unidos, você entrou de forma legal nos Estados Unidos com algum tipo de visto, B1, B2, estudante, qualquer outro tipo de visto, e você quer aplicar, você estando aqui nos Estados Unidos, você também pode. O passo, eles são um pouquinho diferentes em cada um deles. Vou falar primeiro do Brasil aqui. Então, do Brasil, você vai mandar um formulário I-140, mais as documentações, mais as evidências, né, todas aquelas evidências ali para comprovar.
Você vai mandar isso daí para a USS, a USS vai passar o tempo dela analisando lá, aí depende muito, né? Tem gente aí que vai rápido, tem gente que demora muito. Uma coisa boa é que eles têm um chamado Premium Processing, você pagando lá uma taxa a mais para a USS, eles vão analisar em um período mais curto, e aí você tem a aprovação dos 140. Você foi aprovado, que essa é a parte, na minha opinião, mais difícil, né? A parte mais difícil de você ser aprovado aqui, ou seja, toda aquela documentação se aceita por eles como você é um cara acima da média, tem habilidades excepcionais e é de interesse nacional, então você recebe essa aprovação aqui. Aí, a partir disso, né, isso daqui é passado para o National Visa Center, vai pegar mais algumas documentações, vai marcar uma entrevista para você no consulado, aí no Brasil. Você vai fazer essa entrevista no consulado. É bem difícil você ser reprovado nessa etapa, tá? Só se você for, sei lá, se meter algum crime, né, preso aí por alguma coisa muito, muito grave, tá? Mas fora isso, né, basicamente você é aprovado aqui e você recebe o Visa Package, que é um visto aí no seu passaporte para você poder entrar nos Estados Unidos. Você entrando mudando para os Estados Unidos, você vai receber o Green Card na sua casa aqui nos Estados Unidos, tá? Então, basicamente esse é o processo via Brasil. Se você está aqui nos Estados Unidos, né, o começo é o mesmo, você vai mandar para a USS o I-140, mais os documentos, mais evidências. E o que todo mundo faz, né, basicamente quem está aqui nos Estados Unidos, porque já quer ter um documento temporário, é aplicar para o ajuste de status. O que é o ajuste de status? Se você entrou, né, que nem eu falei, com qualquer outro tipo de visto aqui nos Estados Unidos, e você entra com um pedido de Green Card, você pode pedir um ajuste de status, ou seja, você vai transferir o seu status daquele visto que você entrou para um pedido de Green Card, tá? E aí, você pedindo ajuste de status, você também pode pedir documentos temporários, são os formulários I-131, que é uma autorização para poder viajar, e o I-765, que é uma autorização para poder trabalhar, tá? Isso daqui o pessoal chama de combo, né? É basicamente um cartão temporário. Então, você pode pedir tudo junto. Então, você pode pedir, para analisar o seu caso, você pode pedir um ajuste de status, né? Falando que você está pedindo, você está entrando com um pedido de residência permanente, você quer puxar esse status, né? O status é o status imigratório que você está aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Você quer passar do seu, que você estava antes, para esse, e aí você fica esperando, né? Enquanto isso daqui ainda está sendo analisado, você fica nesse status de esperando, né? De aguardando a análise. Por tempo que a USS levar para poder fazer essa análise, e você pode pedir o seu documento temporário. Esse é um grande benefício de fazer para quem está nos Estados Unidos, tá? Porque independente se você for aprovado ou negado depois, antes disso você pode pedir o seu documento temporário, e desse documento temporário você pode trabalhar legalmente, receber em dólar, né? E poder viajar também, tá? Então, esse é um dos benefícios para quem está aqui nos Estados Unidos, para quem aplica para esse tipo de visto. E aí, aqui, você tem o Premium Processing, né, que você pode aplicar para ir mais rápido, ou você pode deixar rolar, né, isso daqui sem pagar a taxa extra para a USS, né, e isso daqui está levando em média um ano e meio para ser analisado. E aí, você aprovando aqui, você vai para a entrevista, né, 10%, eu coloquei amarelo aqui porque só 10%, aí 7% do pessoal aprovado está sendo chamado para entrevista. Muita gente não está precisando fazer entrevista, vai direto para a aprovação do I-485, que é o pedido do Green Card, e aí recebe o Green Card, tá? Então, são esses dois caminhos que você pode trilhar, tá? Então, beleza, galera. Espero ter ajudado, né, conseguido explicar para vocês como é que funciona o visto e também quais são os caminhos que você tem para poder chegar ao Green Card, né? E no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o meu caso. Quais foram os caminhos que eu tomei, o que eu usei como evidências, como eu consegui chegar nessa aprovação, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, né, eu vou pedir novamente que você se inscreva no canal, deixa seu like, põe no comentário qualquer pergunta que vocês queiram fazer para mim, que eu vou responder assim que possível, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau!